E damos agora as boas-vindas à fiscalista Andreia Júnior, aqui é connosco em direto no Estúdios da SIC em Matosinhos. Boa tarde. O Governo pode e deve mexer na carga fiscal dos combustíveis? Sim, sim. Penso que, antes de mais, boa tarde a todos em casa e assim também. É a única forma que temos para que haja aqui uma compensação e acho mesmo que, tal como diz o Sr. Presidente da República, o Governo está mesmo a pensar fazê-lo e o que eu acho que é expectável é que no próximo Conselho de Ministros, de dia 21/9, já haja essas medidas, porque de facto o preço, quer do gasóleo, quer da gasolina, ao longo das últimas 3 semanas tem subido, portanto já havia esta expectativa da subida dos preços e, portanto, o Governo deveria ter ponderado esta subida e devia ter já pensado nessas medidas e ter introduzido qualquer forma de mitigar a subida do preço, que não tem a ver com os impostos, tem a ver com o preço da matéria-prima, mas que, de forma a conseguir mitigar, tem que baixar a carga fiscal, nomeadamente o ISP. Até porque não é assim que se consegue um controle eficaz da inflação. Sim, nós temos aqui um problema com a inflação, não é? Ou seja, cada vez que os preços do combustível aumentam, irá aumentar os preços na generalidade dos produtos e, portanto, havendo menos consumo, a inflação irá subir. Mas é de facto através da carga fiscal que conseguimos combater também este problema da inflação e, portanto, acho que não resta aqui outra solução que não mexer. E porquê é que tarda essa intervenção? Está o Governo a ver quais são os impactos orçamentais? Tem a ver com a receita, não é? O ISP é um imposto que traz bastante dinheiro ao Orçamento de Estado também. A receita do ISP, dentro do ISP temos várias componentes, digamos assim, e, portanto, penso que tudo o que é alterar este imposto ou baixar leva a grandes ponderações, não é? Ao nível das políticas fiscais, muitas vezes não estaremos a falar de intervenções tardias. Normalmente estamos habituados, infelizmente, em Portugal, a não ser preventivos e ser reativos. E dou um exemplo também neste imposto, no ISP, até há bem pouco tempo. Este imposto tinha dentro do ISP uma taxa, uma contribuição, que era a contribuição para o serviço rodoviário, que durante muito tempo foi questionada nos tribunais e no centro de arbitragem, e continua a ser porque é ilegal só porque foi questionado em tribunais é que o Governo veio mexer nessa componente do ISP. E essa lentidão, do seu ponto de vista, a que é que se deve? Deve sempre à receita, deve sempre, apenas normalmente à receita. Sempre à receita. Ou seja, qualquer governo quer ter o máximo de receita possível para poder fazer as ações que quer. E, portanto, muitas vezes não se pensa nas consequências a longo tempo, mas sim no imediato e, portanto, acaba por haver aqui esta falta de ação. E conseguimos perceber à distância, sem saber o que está a ser trabalhado, perceber qual vai ser o impacto direto dessas medidas, margem, percentagens de descida de preços? Não sei, não será uma grande percentagem, até porque o aumento foi grande. Tem vindo a ser. É gradual, não é? E, portanto, também não poderá haver digamos aqui, uma mexida no ISP de todo o valor. Provavelmente serão umas medidas graduais que irão ser feitas ao longo. Subscreva o Disney Plus com a nossa maior oferta de sempre. Observa! Por apenas 1,99€ por mês, durante 3 meses. Mergulhe em grandes êxitos de bilheteira, em grandes originais exclusivos e muito mais. Dos tempos, portanto, ou seja, já tinham sido algumas medidas aprovadas, nomeadamente na questão do IVA, ou seja, o ISP baixou na percentagem do IVA em 10% e depois também, no fundo, o congelar da taxa de carbono. Portanto, eu acho que serão nesta linha que as medidas irão ser apresentadas pelo Governo. Está também a marcar na atualidade a possibilidade de pagamento de IRS pela primeira vez a partir do próximo ano, em 2024, trabalhadores que recebam o salário mínimo. O que é que está aqui em causa?
Isto tem a ver com o mínimo de sobrevivência, é um valor que de facto todos os anos é atualizado. Acontece que, como houve a subida do salário mínimo, se prevê a subida do salário mínimo nacional, terá que haver uma atualização desse salário mínimo e dos escalões do IRS para que não haja, continue a existir a isenção, ou seja, o primeiro escalão, que é aquele que começa a pagar uma taxa, terá que ter um limite igual à subida do salário mínimo nacional. E o Ministério das Finanças já deveria ter esclarecido, ainda vai a tempo? Pelo que eu vi hoje... Se vai mexer, se não vai mexer? Pois, eu penso que o Sr. Ministro não se pronunciou sobre isso, portanto, não se pronunciou sobre se iria ou não atualizar. Esperemos que sim, porque de facto o que se pretende com o aumento do salário mínimo nacional não é que esse seja tributado, é exatamente que as pessoas tenham um mínimo de subsistência maior do que aquele que tinham antes de haver este aumento do salário mínimo nacional. Será sempre uma medida de caráter de alguma urgência? É inevitável? É como há pouco, ainda numa reportagem, ouvimos a doutora Ana Gomes, a propósito do assunto, dizer que é atirar o problema para a frente, em vez de resolver de facto o problema. Sim, sendo que presumo que o Governo estará à espera do Orçamento de Estado para anunciar também essas medidas em sede de IRS, que é sempre o documento onde se inserem essas alterações. Portanto, será aí que irá ser resolvido. Uma série de medidas que se espera que saiam do próximo Conselho de Ministros da próxima quinta-feira. Aproveitando aqui a sua presença, vimos a Presidente do Banco Central Europeu pedir aos governos para terminarem com os apoios à economia. Cá dentro vamos vendo o Governo a trabalhar para que esses apoios prossigam. Em termos de análise económica e financeira, em que é que ficamos, afinal? Pois, qual é a receita? Qual é a cura? Eu não faço milagres, não é? Não, acho que ninguém consegue fazer, senão teríamos um país maravilhoso, mas em termos económicos, de facto, nós não podemos nos comparar com países como a Alemanha e, portanto, eu acho que todas estas decisões têm que ser ponderadas mediante os países que fazem parte da União Europeia. E Portugal, de facto, em termos económicos, precisa de auxílios e as empresas, de facto, em Portugal precisam de apoios. E, portanto... E a ver, vamos ainda, provavelmente, durante esta semana, que tipos de apoios vão surgir. Andreia Júnior, muito boa tarde. Obrigado por estar nesta edição da tarde da SIC.